tarde a todos. Eu ia compartilhar aqui um texto da Palavra de Deus em Gênesis capítulo 41, versículo 38. Diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Talvez o mundo continue fazendo a mesma pergunta. Onde estão os homens de Deus cheios do Espírito Santo? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu em toda a terra do Egito. Não tem ninguém mais sábio igual a você, José. Seguindo o versículo: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Versículo 42: E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs sobre a mão de José, e o fez vestir de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43: E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. 44: E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. 45, versículo chave: E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, até a parte A do versículo 45. O mais interessante de tudo isso aí, quando acontece essa transição do nome de José, ele permaneceu sendo José, mas chamado de Zafenate Paneia. O que significa essa palavra, esse nome? O Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Observamos também nesse texto de Gênesis 41, 38, que não era a primeira vez que Faraó deu testemunho de José. Não foi a primeira vez. Essa é a segunda vez que ele dá testemunho de José. Ele já havia dado testemunho de José quando dá a interpretação do sonho. Mas tudo começa na vida de José, quando ele sai da terra dos seus pais, seus irmãos trazem ele para o campo, vende ele como escravo, os amalequitas, comprou os amalequitas como escravo e foi para o Egito. E lá tornou-se escravo, foi para a casa de Potifar. Aí você conhece bem a história. Ele foi um homem de confiança na casa de Potifar. Foi um homem de confiança lá. Mas José permaneceu no mesmo propósito, na mesma chamada que o Senhor havia chamado ele. Havia designado, colocado nas suas mãos. Inocentemente, José foi parar na prisão, pois se recusava a ter qualquer tipo de relacionamento ou deitar-se com a esposa de Potifar, a qual sempre perseguiu José. Conhecendo bem a história. Então, tudo começa na vida de José aí, quando inocentemente foi lançado na prisão, e na prisão ele interpreta o sonho de um padeiro e de um copeiro. Ambos contam o sonho para José. E ele diz bem claro para o padeiro: você vai ser enforcado quando sair daqui da prisão. E falou com o copeiro: você vai retornar ao seu posto de novo, vai assumir suas funções de novo, aleluia, no palácio do rei. Mas o mais interessante, quando chegou o tempo de cumprir o sonho, todos os dois saíram da prisão. E o padeiro mor foi enforcado, e o copeiro retorna
a sua função. Mas só que tem porém, a Bíblia diz aí no Gênesis 41, que o copeiro mor esqueceu-se de José. Esqueceu-se de José. Passados 2 anos. 2 anos. Aleluia. Aí uma certa noite, Faraó tem um sonho da qual lhe tirou todo o seu sono. E trouxe perturbação durante a noite. E ele chama todos os sábios e entendidos do Egito. Ele conta para eles o sonho. E o copeiro mor está ouvindo. O copeiro mor está do lado, ouvindo ele falar do sonho. E o mais engraçado é que ninguém consegue interpretar o sonho. Nem os adivinhos, nem os encantadores, nem os mágicos. Ninguém consegue. Quem vai entrar em cena no exato momento desse? Aleluia. Quem vai ser lembrado nesse exato momento? O homem de Deus, o egípcio. O egípcio. Foi aí então que o copeiro mor lembrou-se, como ele havia esquecido, agora ele lembrou-se. Por quê? Porque era um sonho frustrante, perturbador. E ele lembrou-se de que alguém na terra do Egito tinha assim esse dom de interpretar sonhos. Mas também não era um homem qualquer, não. Era um hebreu, um homem de Deus, mas que inocentemente foi para a prisão. Aleluia, por causa de uma mentira, ele foi parar na prisão. Mas observe que José permaneceu com o mesmo espírito que ele saiu da sua terra. Ele permaneceu no mesmo espírito que saiu da sua terra. Aleluia. Aí vem o tema. Chamados para fazer a diferença no meio da crise. O sonho que o faraó estava tendo ia mudar o futuro e o destino deles por 7 anos. Por 7 anos ia mudar o sonho que ele teve. Um sonho bem complicado que ele teve, mas de fácil interpretação. Mas aí isso era um sonho só para um homem de Deus. São coisas espirituais que o homem natural não entende. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Era coisa espiritual. Somente Deus poderia dar a interpretação. Aleluia. Então o copeiro mor disse para Faraó: há um homem sim. Ele está preso aqui na prisão, aqui no Egito. Há um homem que pode interpretar o seu sonho, ó rei. Ele estava preso, eu e o padeiro mor, e ele contou o sonho, dizendo que o padeiro mor seria enforcado, e isto aconteceu. E contou o meu sonho, dizendo que eu ia ser restituído ao meu posto, e isto aconteceu. E este homem está aqui, e esse homem se chama José. Então, por que esse homem está aqui? Porque ele foi preso inocentemente por um ato que ele não cometeu. Acusado de deitar-se com a esposa de Potifar. Mas isso não aconteceu, esse fato. E Deus é com ele. E Deus é com ele. Então manda chamar esse José. Foram chamar José da prisão. José estava barbudo, né? Ele se barbeou, trocou a sua roupa e veio à presença do rei Faraó. Aí Faraó vai dar o primeiro testemunho de José. Você que é José, eu ouvi falar de ti. Muito bom quando a nossa fama, aleluia, e o nome de Deus, através de nós, chega ao ouvido de alguém. Muito bom saber que somos chamados à presença de alguém para dar uma definição de um futuro que vai mudar. Faraó, quando José chama, quando foi chamado, chamou José,
Ele disse assim: eu ouvi falar de ti, você que é José, eu ouvi falar de ti, e eu ouvi falar que você interpreta sonhos. Quando Faraó conta o sonho dele, da qual nós já conhecemos bem o episódio. José, então, usado por Deus, ele dá a interpretação do sonho de Faraó. Dá a interpretação. Parece que eu estou vendo a cena. Faraó perturbado, sem conseguir dormir. Perturbado porque é um sonho perturbador da sua cabeça. Mas observe que os sonhos que veio na cabeça de Faraó veio de Deus. Seria algo que ia mudar a história daquele povo, ia mudar aquele país. Mas estava ali um homem de Deus, um homem justo, um homem bom, um homem inocente, um homem que foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos, aleluia, e dado como morto para os seus pais. Uma grande mentira, né? Uma outra mentira. E contaram para o pai de José que ele havia sido morto. E estava ali José. Foi vendido com 17 anos. 13 anos se passaram para que as promessas de Deus começassem a acontecer na vida de José. Ei, não sei quanto tempo você espera o cumprimento de uma promessa, mas eu quero te dizer uma coisa. Até mesmo no meio da crise, a promessa de Deus pode acontecer, que para Deus não tem tempo. Para Deus não tem situação difícil ou ruim. Se Ele falou, as suas promessas vão se cumprir. É só esperar o tempo, é só ficar na posição que Deus quer que você fique. Aleluia. Ele interpreta então o sonho, e parece que eu estou vendo a cena quando ele termina a interpretação do sonho para Faraó. Parece que eu estou vendo a cena de um Faraó perturbado, angustiado, recobrou seu ânimo de novo, se encheu de esperança porque um homem hebreu lhe deu a interpretação do sonho, a qual seus encantadores mágicos adivinham não pôde dar. Cumprindo-se, então, o término do seu sonho, Faraó, José, ele fala para Faraó: ó Faraó, esse tempo que vai vir aí, de fome sobre a terra do Egito, você escolhe um bom homem, coloca à frente dos seus negócios, coloca ele como governador, tá? Para suprir mantimentos e alimento, para que a hora que a crise chegar, que são 7 anos de crise, você tenha suprimento armazenado e guardado. Mas Faraó refletiu, pensou, olhou e disse: não tem ninguém, José, somente você. Você é este homem capaz de governar a terra do Egito no momento de crise que vai vir aí. Ele chama então José na presença de todo mundo, na presença dos seus servos, chama José na presença dos seus servos e diz assim: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó reconhece que o Espírito de Deus estava na vida de José. Ele reconhece que o Espírito de Deus foi quem também falou pela boca de José. Aleluia. Ele então começa a traçar o plano de José e muda. Eu faço uma reflexão agora, de escravo a governador. Olha só quantos degraus ele subiu. Mas um escravo, um preso, chegar ao status de governador é muita honra. É muita honra. Aleluia.
Mas ele, para chegar ao status de governador, segunda pessoa de maior confiança em toda a extensão da terra do Egito, olha, em toda a extensão da terra do Egito, para chegar a ser a segunda pessoa de confiança de alguém, tinha que ser mesmo por Deus. Mas José não precisou mentir, não precisou trapacear, não precisou enganar, não precisou matar, não precisou fazer nada. Tudo aconteceu na vida de José, aleluia, por vontade divina. Por vontade divina. O pai de José sabia muito bem que Deus tinha algo grande na vida de José, assim como tinha na vida dos seus irmãos separados. Mas o que aconteceu na vida de José não deu nem para se comparar com o que aconteceu na vida dos seus irmãos. Seus irmãos também foram grandes, foram importantes para a contribuição do povo de Israel. Mas José trouxe uma contribuição maior ainda, algo maior. Era o 11º filho de José. Odiado pelos seus irmãos. Toda vez que ele contava um sonho para os seus irmãos zombavam dele. Até o ponto, então, de levar ele para um campo. E ali, então, ele cai num buraco. Eles matam o animal, da ovelha de seu pai. Suja a roupa de José e leva a roupa ensanguentada para o pai, dizendo que José havia morrido. Mas, na realidade, eles estavam contribuindo para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de José. Só que aquele episódio começou a se cumprir na vida de José, mas não demorou 13 anos para José chegar ao status que ele queria chegar e algo maior e ainda ia acontecer, além de ser governador. Observe, chamados para fazer a diferença, que é o tema, chamados para fazer a diferença em meio à crise. José foi chamado para fazer a diferença no meio da crise. Que crise era esta? Uma fome, uma seca que iria invadir a terra por aproximadamente 7 anos. Mas ali estava o homem de Deus. E eu faço uma pergunta nessa tarde. Onde está você, homem de Deus? No meio de toda essa crise, onde está você? Deus conta com você para fazer a diferença. Para orar por alguém. Para entregar o recado de Deus para alguém no meio da crise. A crise está aí. E você foi chamado para fazer a diferença no meio dessa crise. Aleluia. E por isso que o faraó deu o testemunho de José. Acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? O versículo 45, eu fecho nele, é o versículo chave. Versículo chave. Aleluia. Ele deu um nome para José, um nome hebreu. O nome hebreu, egípcio. Chamou José de Zafenat Paneia. O que significa este nome? Salvador do mundo. Traduzindo para a nossa linguagem, que significa Salvador do mundo. José agora era o homem, era o cara da situação, o cara do momento, aleluia, que enquanto ele estivesse no Egito, sendo governador do Egito, segundo homem de confiança, a terra estava protegida, o governo de Faraó estava protegido. Onde tem um homem de Deus, ao lado de pessoas ímpias, pode ter certeza, o ímpio é protegido, aleluia, protegido por Deus, por causa do homem de Deus que está ali. Faz toda a diferença. Um homem justo no meio de uma nação toda ímpia faz a diferença, principalmente se esse homem justo permanecer na posição que Deus colocou ele. José agora é o Salvador do mundo. Observe que, se seguir os textos mais para frente,
o período de fome e de seca chegou exatamente, atingindo a terra. Mas lá estava o homem de Deus. E se cumpre a profecia maior ainda, quando aquele período de escassez, seus irmãos precisou de alimento, sua família precisou de alimento. E foram buscar alimento justamente com José, para suprir a necessidade em tempos de crise. Sabe de uma coisa? Em tempos de crise, Deus sempre tem alguém preparado. Deus sempre vai ter alguém preparado. Você está preparado para ser usado, para ser chamado por Deus no tempo de crise? Se prepare. Deus tem chamado os seus. Não chama só em época de bonança, não. Mas chama em época de crise também. Ele está chamando você para fazer e realizar uma grande obra. Chegou o tempo. E o tempo havia chegado na vida de José. São 13 anos. De 17 anos, ele começa a ser governador com 30. Passou-se 13 anos. Um espaço de 13 anos, as promessas se cumpriram na vida de José. E vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus.